Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, eu quero dizer que a gente está no último episódio e eu queria aproveitar um pouquinho para falar o meu muito obrigada. Não foi fácil gravar todos esses episódios. Eu recebi aqui convidados maravilhosos, mas para tudo isso acontecer, eu contei com uma equipe maravilhosa que cuidou de mim em cada detalhe. Obrigada, equipe. Foi muito bom contar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Bruete. É uma alegria enorme receber vocês aqui no Bate-Bola na Cozinha. E aí, prontos para começar o bate-bola? O nosso convidado de hoje tem um coração enorme, mesmo sendo conhecido como um carrasco nos programas em que ele é jurado. A alta gastronomia corre em suas veias. Fabrício Fasano, seja bem-vindo. Prazer enorme. Enorme. Muito feliz de receber você aqui hoje no Bate-Bola na Cozinha. Bate-Bola na Cozinha. Bate-Bola na Cozinha. Muito bacana. Obrigada. Prazer estar aqui, Enorme. Principalmente por estar ajudando as pessoas. E segundo, por fazer o que eu adoro, que é cozinhar. Uma receita de infância. Não sou chefe, faço questão de falar isso. É um cozinheiro maravilhoso. Exatamente. Qual a lembrança que você tem desse tempo de criança Minha e a gastronomia? família, meu pai é milanês, então, por consequência, por acaso, é uma outra história. Minha avó, lógico que era, que aliás, como curiosidade, o nome de solteiro da minha avó era Ida Fusano. Olha só. Aí casou com meu avô, que era o Ruggiero Fasano, virou Ida Fusano Fasano. Ela era milanesa também, eu era do norte da Itália. Meu avô, por um acidente de percurso, nasceu no Brasil, mas foi mandado para a Itália com meses de idade e também passou a vida inteira na Itália. Meu bisavô, que era o Vittorio, que começou com tudo isso, também era italiano. O risoto milanese que eu vou fazer aqui hoje vem dessa origem da Itália, tem até historinha para contar depois se você quiser. Quero saber tudo. E minha avó, eu me lembro que minha avó, por ter participado da Guerra da Abissínia e ter participado de uma época europeia que tinha problemas infinitamente maiores do que tem hoje, nas suas proporções, sempre minha avó chegou a passar fome. Nossa. Então eu me lembro que quando eu ia com meu pai, eu, meus irmãos, minha mãe, com meu pai nessa época tinha bastante dinheiro e tal, e a gente comia o tal do risoto à milanese com escalope à marsala, que ela fazia, que era uma coisa simplesmente alucinante. A gente tinha um problema sério, porque ela se recusava a fazer mais do que uma quantidade. Então era assim, era uma porção, 2 colheres de risoto e um escalopinho para cada um. E meu pai tinha, mas eu mandei você fazer mais, eu não sei o quê. E ela não fazia. Me lembro até que antes, depois de um tempo, a gente passava numa rotisserie que acho que existe até hoje, mas que na época era o máximo, chamava Bolonha. E meu pai comprava coxinhas, empadinhas e tal, para os filhos pararem de encher a paciência da avó, porque a avó nunca fazia comida suficiente. Independente de quanto tinha. Porque para ela sobrar comida no prato era... E me conta uma coisa, você costumava invadir a cozinha da família? Eu, como morria de fome desde pequenininho, a coisa demorava para sair, eu ia lá e ela adorava me ver lá. E assim, desde que eu me lembro que eu tinha dificuldade de enxergar em cima da... Mas você é grandão, né? Então, mas você imagina que tamanho eu tinha. Então, quando eu tinha dificuldade de enxergar dentro da panela o que ela estava fazendo, e ela sempre me explicou como ela fazia o risoto, como ela fazia o marsala. Que legal. E engraçado que o risoto milanese e o escalope à marsala era uma coisa que acontecia praticamente todo domingo em casa. Que máximo. Na casa dela, não era na nossa. Vocês iam para casa dela? A gente ia para casa dela, tinha uma mesa linda, super bonita, bacana, gostosa. E ali ela sentava na cabeceira, não era nem meu pai que sentava na cabeceira. E era muito engraçado, muito legal, muito bacana. E por falar de infância, eu gostaria de chamar o VT para mostrar um pouquinho sobre a infância do Fabrício. Vamos ver os tempos de criança, teus tempos de criança? Bom recordar, né, Fabrício? Bom recordar é viver. Agora me fala os ingredientes do risoto que você vai preparar pra gente. Bom, eu vou falar os ingredientes. Quer que eu conte um pouquinho da história do risoto? Quero também saber do risoto. Ninguém contou a história do risoto aqui? Não contou. Acredite que não contaram. Poxa vida. Ficou pra você.
Então vamos lá. Isso aqui chama risoto, que risoto em italiano, na realidade, isso aqui é o arroz que faz o risoto. Risoto em italiano significa arroz pequeno. Tá. Os sarracenos, que era como os cristãos medievais chamavam os muçulmanos e os árabes, que dominavam a área do norte da Itália naquela época, eu estou falando do século XI, Tá. foi quem trouxe para a Europa esses grãos desse arroz pequenininho aqui, que é a coisa mais alucinante do mundo para fazer o risoto. Em 1574, existia uma pessoa que morava em Milão que era responsável por todos os vitrais da Catedral de Milão. Tá. A Catedral de Milão. E ele também era super conhecido por ser um super gastrônomo, adorava cozinhar, tudo. Ciumentérrimo da filha, a filha casa um dia e ele faz um risoto para todo mundo. Diz a lenda que ele, para sacanear com as pessoas que estavam no casamento, entupiu o risoto de açafrão, que ele não sabia direito o que era, mas que a intenção era que fizesse mal às pessoas. Nossa. E as pessoas amaram aquilo e foi um sucesso absoluto. Daí vem o risoto alla milanese, porque ele era milanês. Ah, tá. E esse risoto que a gente vai fazer hoje aqui, basicamente tem essa história. Que história linda, gente. Muito legal. Isso aqui é um arroz arbóreo, um arroz canaroli, tanto faz, os dois são super bacanas, que é um arroz italiano, que solta muito amido. Amido. Por isso que é importante que ele seja um tipo específico de arroz. Tá. Eu vou fazer também o scalope à marsala, a gente tem um filé mignon aqui, uma manteiga gostosa, um parmesão gostoso, alho, cebola, parmesão, a farinha de trigo, que na época que se inventou isso não era a grande vilã do processo. A gente pode até tentar, um dia eu vou tentar fazer com uma farinha integral, não sei o que lá, mas esse é o clássico, também vai ter um pouquinho que não vai mudar nada. O açafrão, esse açafrão existe o açafrão em pó, esse é o açafrão esqueci o nome, mas eu prefiro particularmente esse. Que aliás bacana. é especialíssimo esse, né? É uma das iguarias mais caras do mundo. Exatamente. É muito bacana. Um pouquinho de sal e aqui a gente tem aqui um vinho branco, um azeite para refogar tudo. E eu acho que a gente falou de tudo. Eu acho que com isso que eu tenho aqui... Isso aqui é... E o vinho marsala doce, que é o que a gente usa para fazer o scalope à marsala. Não legal. É o seco. Tá, entendi. Porque ele tem, você vai ver que ele tem uma coisinha adocicada que dá a diferença absoluta no processo. Gente, esses ingredientes tão bacanas, tão apetitosos. Agora eu vou chamar o especialista lá em casa para comentar sobre essa receita maravilhosa. Cheers! Bom, estamos aqui o nosso bate-papo com o especialista, com a doutora Renata Domingues. Ela é nutróloga e ela vai comentar sobre alguns dos ingredientes da receita do Fabrício Fazano. Tudo bom? Obrigada, Tudo bem, Renata, obrigada por você ter vindo. Eu queria saber um pouquinho sobre as suas dicas de alguns ingredientes dessa receita maravilhosa. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite. Obrigada. E realmente a receita é bem saborosa. E temos aí 2 ingredientes super importantes para a nossa saúde, que é o açafrão, que é a famosa cúrcuma, e o salsão. Tá. Né? Então o açafrão ele age aí no sistema imunológico, ele é um ótimo antioxidante, ele evita radicais livres, ele age no nosso sistema nervoso central, né? Diminuindo a degeneração dos neurônios, então com isso ele ajuda na memória. Tá? Então uma dose aí de 30 miligramas por dia, 2 vezes ao dia de açafrão, já atua nesses mecanismos aí do nosso organismo. Ele é muito importante para a nossa saúde. E aí está sendo muito bem usado, né? Tanto na culinária quanto na parte de medicina mesmo, na parte de tratamento. E o outro componente é o salsão, bem conhecido aí nos salpicões, né? Que o pessoal gosta de usar. E ele pode ser usado ele inteiro, caule, raiz. Ele tem todas as propriedades também para a nossa saúde, principalmente para a pressão arterial. Ele é muito rico em potássio, então isso faz regular a pressão arterial. Além de ser bem diurético e ajuda também na circulação sanguínea. Bom, gente, depois dessas super dicas da doutora Renata, vamos voltar para preparar a receita com o Fabrício Fazano? Delícia! Vamos começar agora a fazer... Qual é o seu grau de gostar de cozinhar? Eu amo cozinhar. Fala a verdade. Verdade. Não é porque tá na televisão. E vou te contar uma coisa, um segredo. Toda vez que vai visita em casa, qual é o prato que eu faço? Risoto. Do quê? Risoto de queijo, risoto de alho poró,
Esse aqui eu nunca fiz, o teu. Bom, vamos começar. Vamos. Depois você me diz se tem alguma coisa que eu faço que não é igual ao que você faz. Tá bom. Começamos aqui, ó, dando uma refogadinha na cebola. Eu vou fazer um pouquinho mais porque eu sei que tem gente que vai querer provar. Tem gente que vai querer provar. Põe aqui do lado. A gente põe sempre a cebola antes, porque a cebola demora um pouquinho mais para dar uma... Depois a gente põe o alho. Tem gente, inclusive, que não põe alho no risoto. Eu, particularmente, acho isso incrível. Eu coloco. Ah, bom. O sobrenome Fasano no Brasil, hoje, ele é muito forte, né? Como foi lidar com isso? A história é engraçada. Meu bisavô, o Vitório, era um cara com dinheiro, excêntrico, que adorava comer bem. Adorava comer bem. Eu estou dando uma resumida na história. E ele, pô, quero comer panetone, mas não tem panetone no Brasil, seu Vitório? Bom, mas então manda trazer alguém que faça o panetone. Aí o cara chegava aqui e falava, tá bom, mas não tem os ingredientes do panetone, então manda trazer as coisas. Chegava aqui, ele, assim, naquela época não tinha avião, era tudo por navio, você não conseguia trazer poucas quantidades. Então tudo era muito. Então vamos, eu tô chutando, óbvio, mas se ele consumisse 100 panetones por ano, ele trazia material para fazer 1000. Nossa, exagerado. Aí ele começou dando as coisas e depois ele, num determinado momento, montou um processo, uma loja, aonde ele servia, onde ele revendia tudo aquilo que ele fazia para ele, que ele gostava, que ele tinha prazer em comer, que ele mandava vir. E é por isso, em específico, como isso nunca foi pensado num business, agora a gente coloca o alho, tá? Como isso nunca foi pensado num business, numa coisa assim, poxa, é para ganhar dinheiro, sabe? É o negócio da minha vida. Sempre foi uma coisa que era ligada àquilo que ele gostava e com a melhor qualidade possível. Por isso que o Fasano sempre foi ligado a uma categoria de pessoas E publicidade, fotografia e gastronomia? Olha, a gastronomia, eu vou te dizer de uma maneira muito bacana, assim, eu sou apaixonado por cozinhar para amigos, para pessoas, para estar aqui, mas a gastronomia, quem é profissional disso, tem uma vida horrorosa. Surreal, né? Surreal. O cara vive todo dia até as 3, 4 da manhã, um chefe fica 10, 15, 16, 18 horas de pé todo dia. Nossa. Trabalha sábado, domingo, dia dos pais, dia das mães, carnaval, réveillon, que são épocas. Então, assim, literalmente ele trabalha quando a gente está se divertindo. E eu acho que essa foi uma das razões que há 14, 15, 20 anos atrás eu saí para a publicidade, porque eu nunca me senti confortável. Eu gosto de acordar cedo, eu brinco com as pessoas que meia-noite virou abóbora. Eu também. Aqui, ó, esse arrozinho, que é um arroz canaroli. Tá. Pode ser o arbóreo, eu particularmente prefiro o canaroli. Ó. Bom, vamos fazer tudo, né? Vai. Ave Maria. Já que tá. Vai ter risoto aqui para um monte de gente. Ó, que bonito. A gente dá uma refogada nisso aqui. É importante você dar uma boa refogada nisso, dar uma secada nesse arroz, porque isso depois vai dar toda ele aqui está absorvendo o sabor, sabe, da cebolinha, da cebola, do alho. Tá vendo essa gosminha aqui, ó? Isso aqui, ó. Tô vendo. Tá vendo esse branquinho aqui? É o amido soltando. Isso aqui é o amido soltando. Aí a gente faz isso aqui. O caldo. Esse caldo é um caldinho que a Juliana fez pra gente, super gostoso, que na realidade é um caldo de vegetais, que poderia ser um caldo de carne, na realidade o que seria um caldo de carne? Você acrescentar aqui músculo, não sei o que, em vez de você usar um cubinho de qualquer coisa, você, se tiver tempo, deixa fervendo um monte de coisas na água, tempera com um pouquinho de sal e você vai ter uma coisa infinitamente mais saudável. Agora você cortou essa carne aqui. Cortei essa carne e lembrei de uma coisa importantíssima. O quê? Esqueci do martelinho de carne. Não acredito. Mas a gente pega alguma coisa pesadinha, vem aqui, ó. e dá uma... Que tudo bem, o que importa é ficar gostoso e ser uma coisa agradável de fazer. E hoje, vou te ser sincero, eu não tenho um hobby. Meu hobby hoje é cozinhar. Cozinhar. Muito mais do que qualquer coisa. Você quer me ver feliz, é estar cozinhando para um monte de amigos, ou para mim mesmo, para meus filhos, para minha mulher, para quem for.
E o Eu que tô sempre feliz me fala com assim, você se tornar um apresentador de TV, como você recebeu isso? Eu sempre fui uma pessoa super comunicadora. Até pela publicidade, né? Pela sua experiência com publicidade. Mas até lá eu acho que eu não tinha muito dessa ideia, sabia? Que ia estar na frente E aí o das que câmeras. aconteceu? Eu comecei nessa época, como era uma empresa multinacional, eu viajava, eu ia para Bangkok fazer reunião de 3 horas e voltava. Caramba. E lá eu falava para 400 pessoas. E aí eu me sentia bem falando. E isso acabou ficando um pouco na minha imagem. Quando eu parei com a publicidade, que eu tenho 2 livros de fotografia publicados, mas vamos combinar, ganhar dinheiro com fotografia no Brasil é impossível. Impossível. Ou é impossível, ou você tem que fazer uma coisa muito diferente de um padrão. Do padrão. Sei lá o que dizer. Não, foi uma coisa, foi um pouco frustrante para mim. Eu fiz vários editoriais, até fotografei para um monte de revista, gente super bacana, mas é difícil. Isso aqui já começou, nosso caldo já começou, eu pego essa quantidade aqui, que é um pacotinho Tá. desse açafrão maravilhoso que a Júlia arrumou pra gente. Ó. Quem não quiser usar isso, pode usar o pozinho. Eu falo sempre que quando a televisão puder sentir o cheiro, tudo vai mudar. Bom, vamos agora para nossa carne. Um pouquinho de sal. Vou fazer 4 bifinhos, tá? Ó, aqui a gente só vai fazer isso na farinha de trigo. E os seus filhos, eles gostam também de cozinhar? Gostam, não como eu, mas eu também, assim, eu na época deles cozinhava como eles. É? Cozinhava pra mim. E me fala um local que você mais gostou de fotografar, assim. Eu tive a oportunidade de fazer viagens maravilhosas fotografando, mas maravilhosas. África. Imagina fotografar na África, né? Tahiti. Tahiti também. Ó, eu vou pôr um Agora- pouquinho de óleo aqui na manteiga, um pouquinho de azeite, Azeite. mas para a intenção de não deixar essa manteiga escurecer. Tá. Eu não sou um cara de perder. Eu Momentos. Eu não sou um cara de perder momentos para comer. Você viaja com meu irmão, por exemplo, ele não pensa em outra coisa. Então, assim, da 1 da tarde, 1h30 da tarde, às 5 da tarde é almoço. Aí ele descansa, dorme. Das 8 da noite, 9 da noite, à meia-noite é jantar. Jantar. 1h30, 2 horas de carro para ir comer não sei aonde, blá, 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 blá. Entendi. Fantástico, maravilhoso. Mas eu Você prefiro... aproveita o momento que tá ali, Mas ele também, só que ele da forma dele. na forma dele. Mas eu prefiro estar numa praça, prefiro estar ouvindo uma música, prefiro estar conversando com gente. Com amigos. Isso aqui é um vinho Marsala. E a receita tá ficando pronta? Tá. Realmente essa receita tem tudo para ficar maravilhosa. Bora lá para empratar? Nossa, Fabrício, eu tô louca para experimentar esse prato, deve estar uma delícia. Vamos provar? É um clássico italiano. Risoto milanese com escalope Marsala. Era exatamente assim que minha vozinha fazia para mim, que Deus a tenha. Saúde. Saúde. Muito bom. Sentiu o docinho? É muda, né? Me fala um pouquinho sobre a gastronomia versus influência social, o seu lado humanitário, solidário do Fabrício Fasano. Eu ajudo tudo que eu posso. Muitas vezes eu nem respondo muitas coisas, porque as pessoas... Aí vem, né, aquelas coisas grossas, porque eu sabia que não ia responder, porque assim, se eu for responder, se eu for ajudar todo mundo que me pede ajuda, até gostaria, mas não sou o Bill Não Gates, consegue, não né? consigo. Eu estou envolvido muito agora numa causa com uma ONG, que eu acho muito bacana, que faz um trabalho super legal, que cava poços artesianos no sertão da Paraíba, gente que não tem
para conseguir um pouco de água, tem que andar 10 km de distância. Nossa. E você imagina para comer, para beber, para ter educação, para tudo. Para tudo. E essa ONG que a gente vai ajudar com o programa hoje? E essa hoje, ONG que a gente vai ajudar com o programa hoje. Como é a ONG? Qual é o nome Ela da chama ONG? Love Together Brasil. Love Together Brasil. Gente, quem puder acessar e ajudar, seria muito bacana, porque é um projeto muito lindo e vale a pena vocês... A gente passa o ano inteiro arrecadando dinheiro para fazer esses poços. Já foram 30 poços artesianos que foram cavados. E agora, nessa época do ano, a gente faz uma coisa chamada o Natal no Sertão, que é para arrecadar comida não perecível. Né? Então, arroz, feijão, Toddy, arroz, leite em pó, brinquedos, para que essas crianças tenham, são mais de 2.000 famílias. Então, o legal dos alimentos que a gente vai doar para essa instituição, procurar alimentos tão perecíveis, né? Que é o melhor para eles, né? Essas crianças, eu vou te falar, qualquer coisa que chega lá é muito mais do que elas têm. Muito bem-vindo. Fabrício, eu queria te agradecer imensamente por você ter vindo. Querida. Foi uma honra te receber. Parabéns pelo programa, Quero que muito você legal. volte aqui para fazer outras receitas Se maravilhosas. Deus quiser, vamos voltar. Muito obrigada mesmo. Obrigado. E olha, gente, quem puder, siga Fabrício Fasano, que é uma pessoa incrível. Instagram é @ffazano com SJR, mas dá um Google lá, Fabrício Fasano Júnior, que aparece em todas as minhas mídias. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado a Gente, vocês. chegando ao final da primeira temporada do Bate-Bola na Cozinha. Meu muito obrigada aos nossos parceiros Aquíssima, Instituto Mindset Consultoria de Idiomas e a Dedicato Mobile Mármores, que cedeu essa cozinha linda pra gente. E também o meu muito obrigado à nossa patrocinadora Britânia. Tchau, gente! E que venham muitas. Muitas!